o próprio bolsonarismo começou a empurrá-lo cada vez para mais longe do Jair Bolsonaro. O pessoal, os marqueteiros profissionais aí do PL, junto com o Flávio Bolsonaro, começaram a falar para o Bolsonaro não escutar mais o Carlos, até que o Carlos falou que ia sair, se afastar definitivamente das redes sociais do pai. Enquanto isso, começaram a vazar aí mais trechos da investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Carlos Bolsonaro pelo crime aí de peculato, ou seja, roubo de dinheiro público. Ele não fazia como o irmão dele as rachadinhas, não, ele fazia as inteirinhas, ele roubava todo o dinheiro. E aí, como se não desse para piorar aí a situação do Carlos Bolsonaro, ele é vereador pelo Rio de Janeiro, ele é um dos maiores aí defensores do porte de armas do Brasil. Nessa semana ele recebeu duas das piores notícias, uma delas de cunho pessoal para ele. Uma delas, essa semana o Lula assinou um novo decreto sobre armas. Eu tô elogiando aqui nas últimas semanas as últimas mudanças que o Lula fez na legislação sobre armas. Porém, agora o Lula foi mais além. Quer dizer, o Lula vai de pouco em pouco até chegar lá no ideal. O Lula restringiu agora completamente, praticamente está tudo restrito. Quem usava arma para defesa pessoal já era, não vai mais ter acesso à munição, não vai mais ter acesso a quase nada. Eu vou te mostrar aqui algumas das alterações que o Lula fez e você vai ver que os bolsominions, esses aí que tem clubes de tiro e muitos aí ligados à família Bolsonaro, esses aí estão ferrados agora, vão todos à falência. Aquela deputada lá, a Júlia Zanata, ela publicou um vídeo chorando lá que o clube de tiro lá, ponto 38, tá quase falindo lá. Ponto 38 era o clube de tiro onde o Adélio e o Carlos Bolsonaro treinaram juntos, antes lá do negócio lá de Juiz de Fora. Pertence a Júlia Santos, ela era gerente do clube de tiro lá, codona do clube de tiro, o clube de tiro ponto 38. Também quem treinou lá foi a pessoa que assassinou o delegado do caso Teori Zavascki, um delegado do caso Teori Zavascki que estava vendo que teve sabotagem no avião que caiu com o ministro do STF, Teori Zavascki, em 2017, 17 de janeiro de 2017. Pois bem, depois do decreto do Lula, o que acontece é que o Carlos Bolsonaro também recebeu a notícia de que ele não terá mais armas. Então você terá aí um dos filhos do Bolsonaro já desarmado. Para quem não sabe, até o Bolsonaro assumir a presidência, o porte de armas de qualquer cidadão era renovado de 5 em 5 anos. O Carlos Bolsonaro renovou dele pela última vez em 2018. Aí o Bolsonaro assumiu a presidência e disse que não, porte de armas tem que ser infinito, pode ficar o tempo que quiser. Aí depois o STF corrigiu, tudo mais, ficou 10 anos. Então, quem tinha porte de armas, a cada 10 anos podia ali renovar o porte de armas. Teria que renovar se quisesse continuar tendo armas. Ok. Acontece que o Carlos renovou dele em 2018, em 2023 venceu, então ele teve que renovar. Só que o Lula, no decreto anterior dele, disse o Lula que o controle das armas tem que ser feito pela Polícia Federal. Por quê? Porque o Bolsonaro deixou sob cargo dos milicos. E olha, se tem gente corrupta no Brasil, não todas as vezes, mas muitas dessas vezes está usando farda verde. E os milicos começaram simplesmente a fazer toda a negligência possível no caso do controle de armas, porque eles começaram a não fiscalizar nada, absolutamente nada era fiscalizado. Chegou num tempo em que eu lembro, num nível em que eu lembro uma jornalista, ela pediu acesso para o Exército de quantas armas de cada calibre tinham sido registradas no Brasil, e o Exército falou, não, nós não temos os dados. A jornalista, como assim não temos os dados? Aí o Exército mandou para ela uma tabela, um exemplo de tabela falando que as armas são registradas dessa maneira no sistema. E aí não tem como a gente tabular e separar por calibre, por marca, por nada disso. Era uma tabela que dizia assim, fulano, nome tal, arma tal, calibre tal, modelo tal, tal. Era assim a tabela. Aí embaixo tinha cicrano, a arma tal, uma arma diferente, um modelo diferente e tudo mais. E aí fulano, não sei o que, e é assim. Tá. A jornalista foi lá no Twitter e falou, olha, eu fui aqui, coloquei essa tabela nesse site aqui, em menos de 10 segundos o site separou. Tem 3 Glocks aqui, das quais 2 são calibre tal, a outra calibre tal, tem 3 da marca tal, calibre tal, o site tabulou para mim em 1 segundo. E o Exército está falando que não tem condições de fazer isso. Quer dizer, não é que é incompetência, não. Que são incompetentes os nossos militares, sabemos. Eles gostam de dinheiro, nisso aí eles são competentes, em sugar dinheiro público. Mas isso era má vontade, era negligência pura. Então, o Lula, diante disso, colocou a fiscalização sobre a Polícia Federal. Aí o Carlos Bolsonaro foi pedir para a Polícia Federal, polícia, eu preciso renovar meu porte de armas aí. Faz arminha.
A Polícia Federal falou, não. Ele, não, pô, como assim não? Eu preciso. Só que o último decreto do Lula tinha dito o seguinte, para você ter uma arma de fogo para defesa pessoal, você precisa comprovar a efetiva necessidade e que está realmente sendo alvo de ameaças, que você precisa de uma arma para se defender. Você tem que ter arma. Porque eu expliquei aqui várias vezes nos últimos meses, tem pesquisas, a mais famosa é essa dos Estados Unidos, que mostra que para cada um bandido que é impedido de cometer um crime porque a sua vítima tinha arma de fogo, 13 inocentes morrem aí, seja em uma briga de trânsito, seja numa discussão, seja por acidente, gente que acaba matando a si mesma sem querer, porque a arma disparou, gente que mata amigo, amiga, filho, pai, mãe, enfim, sem querer, porque a arma disparou. Inclusive, esses dias aí teve eu não vou mostrar o vídeo aqui, mas teve um acidente num clube de tiro lá em Santa Catarina. O babaca tava assim com a arma, aí ele tava vendo uma coisa assim, puf, no fígado do amigo. O amigo não morreu, quase não, um pouquinho embaixo do fígado. Quase mata o amigo, cara, no Brasil. Tá, aí por isso a Polícia Federal diz, ó, se você não provar que você tem realmente a necessidade... Então, a estatística é simples, é 13 contra 1. Então, você tem que eliminar os 13 ali para conseguir só alguém que vai realmente impedir um crime aí. Então, tem que ter necessidade. Aí o Carlos Bolsonaro argumentou, ele falou que não, pô, eu sou vereador. Como eu sou vereador, eu tô aí, sujeito, pô. Imagina se todos os vereadores do país, pô, vou andar armado porque eu sou o vereador. Aí vão deputados federais, estaduais, prefeito, governador, todo mundo armado. Todas as autoridades. Aí diz o Carlos Bolsonaro que por ser filho do ex-presidente, ele é uma pessoa muito visada e que o pai dele, o Jair Bolsonaro, recebe muitas ameaças e que por isso ele precisa andar armado. Aí a Polícia Federal respondeu que não. Não, essas ameaças são para outra pessoa, não são para você. Tem ameaça para você? Não. Então, geralmente quem ameaça são eles, né? Você vê que do lado da esquerda, você não vê gente de esquerda falando vou matar não sei quem, vou matar não sei quem. Lá na extrema-direita, sim, que eles ameaçam. Esses dias mesmo, o Alan dos Santos estava no podcast do Monark. Imagina o lixo tóxico que saiu dali. Aí o Alan dos Santos estava falando de uma briga dele com o Nando Moura. Gente, é Chernobyl mesmo, assim, coisa que se você assistir assim, é capaz de começar a cair seu cabelo, sua pele ficar ruim, é tóxico o negócio. Aí, se inscreve aí no canal, cada coisa que eu assisto. Aí o Alan dos Santos falou que o Nando Moura me xingou e tal, ele me tratou como moleque, só que eu sou homem. Se ele fala isso na minha frente. Aí o Monark falou, até porque você tem um grandão na cintura, né? Eu quis falar uma arma, né? O que você tem na cintura aí pendurado? Aí o Alan dos Santos, ia dar um tiro no Nando Moura. Esse é a extrema-direita. Aí você vê, o cara que não tinha cometido crime ia matar o outro, no caso do Alan dos Santos é criminoso, né? Ia matar o outro por uma discussão. Olha a estatística aí que eu te falei, de que quando tem a arma, para cada um que evitou um crime, tem aí tantos aí que matam uns aos outros sem necessidade. Ao 8 de janeiro, então a coisa vai ficar bem ruim para eles todos aí. Calma, eles queriam ficar fechados com o Bolsonaro? Pô, dito e feito, estarão todos muito em breve fechados com o Bolsonaro. Falou.